Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, seu Deus do céu, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo o remanescente, seja qual for o lugar em que é peregrino, seja ajudado pelos homens deste lugar com prata, com ouro, com bens e com animais, afora a oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes das casas paternas de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito Deus despertara, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, com animais e com coisas preciosas, afora tudo o que se ofereceu voluntariamente. Também o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa do Senhor e que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou pela mão de Mitrede, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensários, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro foram conduzidos de Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraias, Relaias, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatia, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zato, 945. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Axabe, 1.222. Os filhos de Adonicão, 676. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Rassum, 223. Os filhos de Gibá, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Nefotá, 56. Os homens de Anote, 128. Os filhos de Amsvate, 42. Os filhos de Criate-Arim, de Sefira e de Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Gaba, 621. Os filhos de Micás, 122. Os homens de Bétel e de Ai, 223.
Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Namis, 156. Os filhos de outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Jedaiás, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Harim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá e de Cadmel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, de Ater, Talmon, Alcube, Atita, Sobai, ao todo, 139. Os netinis, filhos de Ziá, os filhos de Asuf, Nabaote, Querós, Siá, Padom, Lebana, Hágaba, Acube, Agabe, Sanlai, Hanã, Shidel, Gaar, Reias, Rezim, Decoda, Gazão, Uza, Passeia, Bessai, Asna, Meunim, os filhos de Nefuzim, Bacaduque, Racufa, Huru, Baslute, Meida, Yassa, Barcos, Sisera, Tamar, Nesias e os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, Soferete, Peruda, Jalá, Tarcon, Shidel, Cefatias, Ratil, Poquerete Razebaim, Ami e todos os neetins, filhos dos servos de Salomão, foram 392. Estes foram os que subiram de Tel-Melá, de Tel-Tarsa, Querube, Adã e Imé. Porém não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaiás, Tobias, Necoda, 652. E os filhos dos sacerdotes, Abaiás, Acós, Barzai, tomou a mulher das filhas de Barzai, o Gidelaíta, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não foi encontrado, pelo que imundos foram excluídos do sacerdócio. O governador lhe intimou que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta somava 42.370. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também havia 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720, alguns dos chefes das casas paternas, vindo à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus para a edificarem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para a tesouraria da obra em ouro 71.000 dáricos e em prata 5.000 minas e 100 vestes sacerdotais. Ora, os sacerdotes e os levitas e alguns dos povos, tanto os cantores como os porteiros e os netinins, habitaram nas suas cidades e todo Israel nas suas cidades. Esdras, capítulo 3. Quando chegou o 7º mês, estando já os filhos de Israel nas suas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então se levantou Jesuá, filho de Josadaque, com os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram um altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Colocaram o altar sobre a sua base,
pois o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito. Ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia, e em seguida o holocausto contínuo, o das luas novas e de todas as festas fixas do Senhor, como também os de qualquer que fazia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida e bebida e azeite aos sidônios, e aos tírios para trazerem do Líbano madeira de cedromar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Sírio, rei da Pérsia. Ora, no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, deram início à obra e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem a obra da casa do Senhor. Então se levantaram Jesuá com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá como um só homem, para superintenderem os que faziam a obra na casa de Deus, como também os filhos de Henadade, com seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor segundo a ordem de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando ao Senhor e dando-lhe graça com estas palavras: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado, quando louvaram ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foi lançado o fundamento desta casa. Também muitos gritaram de júbilo, de maneira que não podia o povo distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em tão alta voz que o som se ouvia de muito longe. Esdras, capítulo 4. Ora, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes das casas paternas e disseram: Deixai-nos edificar convosco, pois como vós buscamos o vosso Deus. Como buscamos o vosso Deus, também nos lhe temos sacrificado desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Responderam-lhe, porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes das casas paternas de Israel: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e os inquietava, impedindo-os de edificar. Assalariaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Também nos dias de Ataxerxes, escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e os companheiros destes a Ataxerxes, rei da Pérsia, e a carta foi escrita em caracteres aramaicos e traduzido na língua aramaica. Reum, comandante, e Sinsânio, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Ataxerxes do teor seguinte, isto é, escreveram o comandante Sisai e o escrivão e seus companheiros, os juízes, governadores, oficiais, os persas, os homens de Ereque, os babilônios, os sanquitas e os elemitas.
as demais nações que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e no restante da província da além do rio. Eis a cópia da carta que mandaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens de além do rio, assim escreveram. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti, a nós foram a Jerusalém e estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade for reedificada e os muros foram restaurados, eles não pagarão nenhum tributo, nem imposto, nem pedágio, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, visto que comemos do sal do palácio e não convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e achará no livro das crônicas, e saberá que aquela é uma cidade rebelde e danosa a reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, e por isso é que ela foi destruída. Nós, pois, estamos avisando ao rei que se aquela cidade for reedificada e os seus muros forem restaurados, não terá porção alguma a oeste do rio. Então o rei enviou esta resposta a Reum, o comandante, e a Sinsai, o escrivão, e aos demais dos seus companheiros que habitavam em Samaria, e no restante do país a oeste do rio, paz. A carta que nos enviaste foi claramente lida na minha presença, e ordenando eu, buscaram e acharam que desde os tempos antigos aquela cidade se tem levantado contra os reis, e que nela se tem feito rebelião e sedição. Tem havido reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominavam igualmente toda a província da além do rio, e eles se pagavam tributos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem para aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade até que eu dê a ordem. Guardai-vos de sede remissos nisso, não suceda que o dano cresça em prejuízo dos reis. Então, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sisai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, ficando interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras, capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus que o ajudavam. Naquele tempo vieram ter com eles Tatanei, o governador da província a oeste do rio, e Senartabonezai, os seus companheiros, e assim lhe perguntaram: quem vos deu ordem para edificar esta casa e completar este muro? Ainda lhe perguntaram: quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Os olhos do seu Deus, porém, estavam sobre os anciões dos judeus, de modo que eles não o impediram, até que o negócio se comunicasse a Dário, e então chegasse resposta por carta sobre isso. A cópia da carta que Tanatei, o governador da província a oeste do rio, e Senetar-Bozenai, e os seus companheiros, os governadores que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe um relatório, no qual estava escrito: ao rei Dário toda a paz. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e já a madeira está sendo posta nas paredes, e esta obra vai se fazendo com diligência, e se adianta em suas mãos. Então perguntamos àqueles anciões, falando-lhes assim: quem vos deu ordem para edificar esta casa e completar este muro? Além disso, lhe perguntamos pelos seus nomes, para te declarar, isto é, para te escrever os nomes dos homens que, entre eles, são os chefes.
E essa foi a resposta: Nós somos servos do Deus do céu e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, a qual um grande rei de Israel edificou e acabou. Mas depois que nossos pais provocaram uma ira, o Deus do céu, eles os entregou na mão de Nabucodonosor, o caldeu, rei de Babilônia, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro baixou decreto para que esta casa de Deus fosse reedificada. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha tomado do templo que estava em Jerusalém e levado para o templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram entregues a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem ele tinha constituído governador, e disse: Toma estes utensílios, vai e leva para o templo que está em Jerusalém, e reedifique a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. De então para cá ela vem sendo edificada, não estando ainda concluída. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se nos arquivos reais, ali em Babilônia, para ver se é verdade haver um decreto do rei Ciro para reedificar esta casa. Além, e sobre isto, nos faça o rei saber a sua vontade. Esdras, capítulo 6. Então o rei Dário o decretou, e foi feita uma busca nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E em Ecbatana, a capital que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro baixou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Seja edificada a casa, o lugar em que se oferecem sacrifícios, e sejam os seus fundamentos bem firmes. Os seus fundamentos, a sua altura, e será de 60 côvados, e a sua largura de 70 côvados. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despensa se fará de tesouro do rei. Além disso, sejam restituídos os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo em Jerusalém e levou para a Babilônia, e que se tornem a levar para o templo em Jerusalém, cada um para o seu lugar, e tu o porás na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os vossos companheiros, os governadores que estáis além do rio, retirai-vos deste lugar. Deixai de impedir a obra desta casa de Deus, edifiquem o governador dos judeus e os seus anciões esta casa de Deus no seu lugar. Além disso, por mim se decreta o que haveis de fazer para com esses anciões dos judeus, para a edificação desta casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da província da além do rio, se pague prontamente a este homem toda a despesa. Igualmente o que for necessário, como novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus do céu, também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a palavra dos sacerdotes que estão em Jerusalém. De isso em dia em dia, sem falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave a Deus do céu e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que a todo homem que alterar este decreto, se arranque uma viga da sua casa e que ela seja pregada nela, e da sua casa se faça com isso um monturo. O Deus, pois, que faz habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que com diligência se execute. Então Tatenai, o governador, a oeste do rio, Setar-Bozenai, e com seus companheiros, executaram com toda a diligência o que mandara o rei Dário. Assim os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ido.
Edificaram e acabaram a casa de acordo com o mandato do Deus de Israel, e de acordo com o decreto de Círio e de Daro e de Artaxerxes, rei de Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e os restos dos filhos do cativeiro, fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. Ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado por todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Puseram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nas suas turmas, para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme que está escrito no livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, pois os sacerdotes e levitas se tinham purificado, como se fossem um só homem. Todos estavam limpos e imolaram o cordeiro da Páscoa, para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim começaram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que, unindo-se a eles, se apartaram da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, tendo mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras, capítulo 7. Ora, depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, de Zadok, de Aitube, de Amarias, de Azarias, Meraiote, Zeraías, filho de Uzi, de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eliezer, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netinins, no 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês, ele partiu de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, graças à mão benéfica do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote, o escriba instruído nas palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, saudações. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir a Jerusalém, vá contigo. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para indagares a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, a qual está embaixo da tua mão. E para levares a prata e o ouro, que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram a Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Com toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, e com as ofertas voluntárias do povo e do sacerdote, que voluntariamente se oferecerem para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém, portanto, com toda a diligência, comprará com este dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, com a sua oferta de cereais e as suas ofertas de libações, e oferecerá sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos parecer bem fazer,
Do resto da prata e do ouro fareis conforme a vontade do vosso Deus. Os vasos que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, entrega-os todos perante ele e o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus e de que convenha dar, o dará na casa dos tesouros do rei. E o rei Artaxerxes decreta a todos os tesoureiros que estão na província da além do rio, que tudo quanto vos exigiu o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, prontamente lhe conceda. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quando for ordenado pelo Deus do céu, isso precisamente se faça para a casa do Deus do céu, pois porque haveria reino sobre rei do rei e de seus filhos. Também vos notificamos acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netinins e outros servos dessa casa de Deus, que não será lícito exigir nenhum tributo, nem imposto, nem pedágio. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do Deus, que possui e constitui magistrados e juízes, que julguem todo o povo que está na província da além do rio, isto é, todos os que conhecem a lei do teu Deus, e ensina as que não conhecem. Todo aquele que observar e que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, com zelo lhe execute a justiça, que seja morte, desterro, confiscação de bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei este desejo de ornar a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu sobre mim a sua benevolência perante o rei e os seus conselheiros, e perante todos os príncipes poderosos do rei. Assim, encorajado pela mão do Senhor, meu Deus, que estava sobre mim, ajuntei dentre Israel alguns dos homens principais para subirem comigo. Esdras, capítulo 8. Estes, pois, são os chefes de suas casas paternas, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gersom; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias, Parós; Zacarias, e com ele, segundo a genealogia dos varões, se contaram 150. Dos filhos de Paatate Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zato, Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. E dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, o filho de Josafias, e com ele 170 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Azag, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, que eram os últimos, eis os seus nomes: Elifelete, Jeuel e Semaias, e com eles 70 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Ajuntei-os à imagem do rio que corre para Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então passei em revista o povo e os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Mandei, pois, chamar Eliezer, Ariel, Semaias, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também Joiaribe e Eunatã, que eram mestres. Os enviei a Ido, chefe em Cassífia, e lhe pus na boca palavras para dizerem a Ido e aos seus irmãos, os netinins, em Cassífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus.
e pela boa mão de nosso Deus sobre nós, trouxeram-no um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. Asabias e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos netins que Davi os príncipes tinham dado para o serviço dos levitas, 220, 200 e todos eles mencionados por nome. Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ava para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de pedir caminho seguro para nós, para nossos pequeninos e para toda a nossa fazenda. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele atendeu às nossas orações. Então separei 12 dos principais dentre os sacerdotes, Serebias e Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata, o ouro, os vasos, a oferta para a casa do nosso Deus, que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que estava ali haviam oferecido. Entreguei nas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro. 20 taças de ouro no valor de 1000 dáricos, e 2 vasos de bronze claro e brilhante, tão precioso como o ouro. E disse: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes vasos, como também esta prata e este ouro são ofertas voluntárias, oferecidas ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os, até que peseis na presença dos principais dos sacerdotes, e dos levitas, e dos príncipes nas casas paternas de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata e do ouro, e dos vasos, a fim de os trazerem para Jerusalém, para a casa do nosso Deus. Então partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós. Ele nos livrou da mão dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Chegamos, pois, a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, para as mãos de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eliezer, filho de Finéias, e com eles os levitas Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Biú. Tudo foi entregue por número e peso, e o peso de tudo foi registrado na ocasião. Os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em oferta pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então entregaram os editos do rei aos satrapas e aos governadores a oeste do rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras, capítulo 9. Ora, logo que essas coisas foram terminadas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, de maneira que a raça santa se tem misturado com os povos de outra terra, e até os oficiais e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me sentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros. Porém eu permaneci sentado até a oblação da tarde.
À hora da oblação da tarde, levantei-me da minha humilhação e, com a túnica e o manto rasgado, pus-me de joelho, estendi as mãos ao Senhor meu Deus e disse: Ó meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até o céu. Agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar um restante que escape e para nos dar estabilidade no seu santo lugar, a fim de que o nosso Deus nos alumie os olhos e nos dê um pouco de refrigério em nossa escravidão. Pois somos escravos, contudo nosso Deus não nos abandonou em nossa escravidão, mas estendeu sobre nós a sua benevolência perante os reis da Pérsia, para nos dar a vida a fim de levantarmos a casa do nosso Deus e repararmos as suas assolações e para nos dar um abrigo em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois temos deixado os teus mandamentos, os quais ordenaste por intermédio de teus servos, os profetas, dizendo: A terra em que estás entrando para possuir é uma terra imunda pelas imundícias dos povos das terras, pelas abominações com que na corrupção encheram de uma extremidade à outra. Por isso não deis vossas filhas a seus filhos, e não tomeis suas filhas para vossos filhos, nem procureis jamais a sua paz ou a sua prosperidade, para que seja forte como o bem da terra, e deixe por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, tem-nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deixaste este remanescente. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar com os povos que cometem essas abominações? Não estaria tu indignado contra nós até de todo nos consumires, de modo que não ficasse restante nem que escapasse? Ó Senhor Deus de Israel, justo é, pois ficamos com o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti em nossa culpa, e por causa disso ninguém há que possa subsistir na tua presença. Esdras, capítulo 10. Ora, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava amargamente. Então Ananias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, dirigiu-se a Esdras dizendo: Nós temos sido infiéis para com o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Contudo, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos um pacto com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e o que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, a ti pertence este negócio, e nós somos contigo, tem bom ânimo e faz. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais dos sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. Em seguida Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliciabe, e chegando lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos cativeiros. Fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que dentre 3 dias não viesse, segundo o conselho dos oficiais e dos anciões, toda a sua fazenda se pusesse em interdito, e fosse ele excluído da congregação dos que voltaram do cativeiro. Pelo que todos os homens de Judá e de Benjamim, dentro de 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, ao 20 dia do mês, e todo o povo se assentou na praça diante da casa de Deus, tremendo por causa deste negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse:
Vós tendes transgredido e casaste com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai dos povos da terra e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em alta voz, conforme as tuas palavras havemos de fazer. Porém o povo é muito, também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora. Isso não é obra de um dia nem de dois, pois somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ponha-se os nossos oficiais por toda a congregação e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras. Venham em tempos apontados e com eles os anciões e juízes de cada cidade, até que se desvie de nós o ardor da ira do nosso Deus no tocante a este negócio. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jezaias, filho de Quivá, se opuseram a isto, e Mesulam e Sabatei, o levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que tornaram do cativeiro. Foram indicados o sacerdote Esdras e certos homens, cabeças de casas paternas, segundo as suas casas paternas, cada um designado por nome, e assentaram-se no primeiro dia do 7º mês para averiguar este negócio. No primeiro dia do 1º mês, acabaram de tratar de todos os homens que tinham casado com mulheres estrangeiras. Entre os filhos dos sacerdotes, acharam-se estes que tinham casado com mulheres estrangeiras. Dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maacéias, Eliezer, Xaribe e Gedalias. E deram a sua mão, comprometendo-se, e despediram suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Timé, Hanani e Zebadias, dos filhos de Arim, Maacéias, Elias, Semaias, Jeiel e Uzias, dos filhos de Passur, Elionai, Maacéis, Ismael, Netanael, Josabade e Elasa, dos levitas, Josabade, Simei, Quelaias, Petaias, Judá e Eliezer, dos cantores, Eliasabe, dos porteiros, Salum, Telém e Iri, e de Israel dos filhos Paró, Ramiás, Isaias, Malquias, Miamim, Eleazar, Razabias e Benaias. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zato, Elionei, Eliasabe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Jeonã, Hananias, Sabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaias, Jasube, Seão e Jerimote. Dos filhos de Paate, Moabe, Adiná, Quelau, Benaias, Maaceias, Matanias, Bezalel, Binuí e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isixá, Malquias, Semaias, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Assum, Matanai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Arão e Uel, Benaias, Bedeias, Quelui, Vânias, Meremote, Eliasabe, Matanias, Matenai, Jassu. Dos filhos de Binuí, Simei, Selemias, Natã, Adaias, Maquinabdai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaias. Todos estes tinham tomado mulheres estrangeiras e se despediram das mulheres e dos filhos.